Estamos de volta aqui com o nosso AgroB. Que bom que você está aqui com a gente, abraçando Uberaba, Uberlândia, turma reunida no 527, Claro HD e no 9, Claro Analógico. Também turma reunida no Vale do Aço, em Ipatinga. Quem está em Governador Valadares, região oeste de Minas, aliás, região leste de Minas, turma reunida em Governador Valadares. E quem está na Zona da Mata, em Juiz de Fora também, ligado aqui no canal Viver Brasil. Em Belo Horizonte, 527, Claro HD, 9, Claro Analógico. Em Belo Horizonte, capital mineira, em Contagem, Betim. Tem também todo mundo reunido em Sabará, Nova Lima. É bom demais ter você aqui com a gente. Entre nas nossas redes sociais e também acesse o youtube.com/canal Viver Brasil. Hoje estamos falando sobre os solos, tipos de solo, tendo uma aula aqui de solo com o professor João Crisóstomo, pesquisador da EPAMIG, ele que está em Lavras participando com a gente. E, professor, eu separei aqui umas imagens do livro, né, que o senhor tem trabalhado e gostaria muito de aproveitar as imagens para te fazer uma pergunta, assim, o solo agrícola nos ensinos médio e fundamental, como é que surgiu esse livro que já está partindo aí ou caminhando para uma segunda edição, né? Isso, esse livro ele surgiu de uma ideia que nós observamos nos livros de geografia, ciências do ensino médio, muitos conceitos errados sobre o solo, né? Então, nós Uhum. fizemos um projeto e foi aprovado junto à FAPEMIG, no edital de popularização da ciência, onde a gente pudesse colocar conceitos cientificamente corretos sobre o solo agrícola e que fosse acessível aos alunos do ensino médio, principalmente, né? Alunos de escolas técnicas, né? Então, esse livro Uhum. foi publicado com apoio da FAPEMIG, como eu disse, e foi um sucesso muito grande. Uhum. E a gente sempre distribui, faz palestras, o pessoal gosta demais, e a gente pretende fazer uma segunda edição revisada, né? Esse livro também ele está disponível no site da IPAMIG, Uhum. ipamig.br, arroba não, download, Uhum. download, traço livros. Então, ele está Uhum. disponível lá para quem quiser fazer um download. Infelizmente, os livros físicos, a gente já está praticamente, a tiragem que nós fizemos foi muito alta, Uhum. mas já tem um tempo que a gente está distribuindo. Isso aí é uma distribuição gratuita. Ô, professor, e qual que é o conceito errado que o senhor observou e falou, não, tem que fazer um livro, tem que publicar e mostrar isso para outras pessoas, porque quando a gente discute o solo, é impressionante, né? O ar, a água, a gente discute muito mais que o solo, né, no dia a dia, né? Bom, alguns livros de geografia são produzidos por pessoas leigas, né? Então, colocaram alguns conceitos, por exemplo, como o metabolismo do solo. O solo, Uhum. apesar dele também, no solo, como eu disse, é muito mais amplo do que a terra, no solo também nós temos os micro-organismos, como a gente viu naquele vídeo da Embrapa. Então, os Uhum. micro-organismos que decompõem a matéria orgânica, eles fazem parte. Mas quem conta o metabolismo é dos micro-organismos. O solo não tem metabolismo, o solo é uma questão química, né? E física. A Uhum. física são a areia, silt, a argila, e química, os nutrientes. E Uhum. também essa classificação que foi colocada, os tipos de solo, arenoso, humoso, isso Uhum. aí é muito restrito, sabe? É muito restrito. Então, no livro, a gente tem lá, inclusive, um resumo da classificação dos solos predominantes no Brasil, inclusive com as fotos que você ilustrou há pouco. Muito legal isso. E o manejo com solo, de alguma forma, os estudantes tendo acesso a essa informação, eles já começam a ter um discernimento maior, principalmente para a turma que tem o interesse, né, que quer trabalhar no campo. Levar essa informação, levar essa forma de trazer, na verdade, trazer mesmo um conhecimento sobre o solo para o ensino fundamental
é algo desafiador, né? Porque é uma turma que está começando a vida, né? Então está começando a encontrar as coisas, entender essas especificidades do solo, é interessante, né? Eu que sou uma pessoa já mais do passado, a gente não tinha isso, né? Nem se tocava nesse negócio de solo, não existia limitações, não existia tecnologia, né? Então, praticamente, a gente foi ouvir falar em solos no curso de agronomia, né? Mas hoje Uhum, não, hoje as escolas evoluíram demais, né? Porque o solo ele vai ficando cada vez mais limitado, porque a uhum. população cresce em projeção geométrica, né? Vai duplicando e a produção de grãos ela cresce em proporção aritmética. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: é melhorar as condições do solo para que ele seja mais produtivo, né? Em Uhum. contrapartida com a necessidade de aumentar áreas, né? A Uhum. necessidade de aumentar áreas é muito questionável porque ela pode invadir a área de preservação, né? Então não temos que aumentar a área de plantio, nós temos que aumentar a produtividade, ou seja, a quantidade de produtos produzidos no mesmo hectare. Então, a gente pode dizer que se no passado, né, não tinha tanto esse conhecimento, hoje tendo, a gente pode fazer uma avaliação, professor, de que o cuidado com o solo hoje, o tratamento dado ao solo hoje, por parte do produtor, é muito melhor do que outrora? Aí, vamos falar 20 anos, por exemplo? É realmente, porque antigamente o que se fazia? O produtor, ele normalmente ele desmatava uma área pequena, normalmente, se a área está sobre mata, é um solo fértil, que é rico em matéria orgânica, né? Ele Uhum, desmatava e plantava, e normalmente sem adubo, sem muitas condições, porque o solo fértil produzia. Só que com o decorrer do tempo, o solo vai depauperando, vai se empobrecendo. Então, o que acontece? Aí ele para de ser produtivo. Aí o produtor, normalmente, ele faz o quê? Ele desmata mais para frente e volta uhum, o ciclo. Então, na realidade, hoje, né, o Cerrado, por exemplo, ele, quando eu entrei na Ipamig, na região de Uberaba, Uberlândia, que você citou aí, eram uhum, terras, a gente brincava, terra de fazer longe, sabe? Porque não tínhamos tecnologia, não tínhamos conhecimento, equipamentos, adubo para produzir. Então, nada produzia lá. Hoje, o Cerrado é celeiro. Isso em função de quê? uhum. Da pesquisa, inovação, né, tecnologia gerada pelos órgãos de pesquisa e também pelas empresas particulares, né? Por que não? Uma coisa que se discute muito, a questão dos defensivos agrícolas, né? Eles são realmente a possibilidade de produção. Eles têm algum impacto? Que impacto positivo a gente sabe que tem, né? Porque aumenta a produção, ajuda ali contra as pragas e tudo mais. Agora, no que diz respeito ao solo, há alguma influência eh, que seja negativa para o solo? O uso abusivo, por exemplo, um uso inadequado de defensivo agrícola? É. Existe um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a É a dose. dose. É. É a dose. Então, um remédio que o médico manda você tomar um comprimido por dia, se você tomar cinco, ele vai te envenenar. Aham. E os defensivos também é a mesma coisa. Né? Eles usando de forma correta, com tecnologia, consistência técnica do agrônomo, com uso de EPIs, equipamentos, máquinas corretas, na dose correta, porque a produção agrícola hoje ela é muito grande. A soja, por exemplo, a soja é o nosso principal commodity, né? De Uhum. exportação. E a soja é muito sensível a doenças, ela tem um número grande de doenças e pragas. Então, se plantar soja sem o uso de defensivos, não tem como, né? Não tem como. Mas é o que eu disse, é usar de forma correta, com receituário agronômico, a responsabilidade técnica do engenheiro agrônomo, né? E nós temos que conviver com isso, como eu disse, a população cresce em proporção geométrica, né? Então, cada Uhum. dia é mais boca para alimentar, então nós temos que aumentar a produção de grãos em geral. A qualidade da água e do ar, essa qualidade, ela interfere também no solo? Sim, interfere muito. A água, em qualidade ruim, a planta vai absorver essa água ruim. Vamos supor, se a água tem
resíduos de mineração, metais pesados, chumbo, cádmio, a planta, quando a planta absorve os nutrientes estão diluídos na água, o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Se o solo tem cádmio, tem metal pesado, esses nutrientes, esses metais pesados são absorvidos junto com a planta. Então, eles vão acumular na planta, vão intoxicar a planta e vão intoxicar quem consumir essas plantas, né? Você vai comer uma folha de alface rica em chumbo e cádmio, isso é altamente prejudicial. A qualidade do ar também é importante, né? Por causa que, como eu disse, as plantas respiram. Como qualquer ser vivo, as plantas respiram. Então, tem que ter um ar de boa qualidade com um teor razoável de oxigênio. Então, se a gente, trocando em miúdos, uma boa aula de geografia aqui, então, se a gente tiver num lugar muito poluído no ar, a gente pode imaginar que o solo também não tá bem, tem poluição nele, não é isso? Certamente. Se o local é poluído, o solo é um substrato, onde que, né? O solo, a principal função do solo, a primeira função do solo é servir de suporte. Nós vamos plantar onde? Em cima do solo. Então, ele é um suporte para a planta. E depois, ele vai ser fonte de nutrientes e água. Então, se o ambiente está poluído, essa água que ele vai absorver também está poluído. Então, o solo também está poluído e isso é muito prejudicial para a saúde das pessoas. Professor, para a gente caminhar aqui para o final, existe algum, dentro dessas histórias aí do solo, né, com os livros feitos aí, às vezes por pessoas que, assim como eu, não têm tanto conhecimento sobre o solo, existe algum mito que as pessoas às vezes reproduzem aí no que diz respeito ao solo, alguma questão que precisa ficar clara no que diz respeito ao solo agrícola? Existem alguns conceitos que às vezes não condiz muito com a realidade. Você falou sobre a música tem uma música também do Gilberto Gil, que fala que o grão tem que morrer para germinar, não é? O grão, Legal. se ele morrer, não germina. Se ele morrer, não germina, né? A outra coisa, a bananeira que deu cacho, a bananeira não dá, quer dizer, aquela moita total da bananeira são várias folhas, mas ali é uma planta só. Então, a bananeira que deu cacho, dá cacho, mais cacho. Então, existem esses conceitos populares, né, que existem, mas tem muita limitação, né? Tem gente que tem muita dificuldade em aceitar a tecnologia, né? Em aceitar conhecer tecnologia e adotar, às vezes até por questão financeira, né? Meu avô sempre assim, meu pai sempre fez assim e sempre deu certo, só que ele não enxerga que ele poderia produzir 3, 4 vezes mais numa mesma área, né? Então, mas ele fica satisfeito com aquele pouquinho que ele produz. Pois é, tem uma música fantástica, inclusive a gente já usou aqui no programa, quando a gente foi falar sobre a mandioca, que é do Djavan, né? Que o Djavan narra, né, como é que é feita lá a questão da mandioca, que em cada lugar tem, né, tem um nome, né? Mas o primo dele apelidou de macaxeira porque ele achou melhor. Ou seja, a música erra e acerta, mas o importante é que ela traz a agricultura também, aproxima, assim como o trabalho dos cientistas, dos pesquisadores. Professor, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Tinha tudo para ser um programa mais difícil, né? Porque é um tema mais científico, mas foi uma verdadeira aula. Muito obrigado e espero que a gente tenha solucionado dúvidas de muitos telespectadores e telespectadoras. Bom, eu que agradeço a participação, a oportunidade de participar, né? A gente está disponível, no caso, eu estou na Ipamig Sul, com sede em Lavras, mas a Ipamig, nós somos 22 fazendas, praticamente, centros de pesquisa, né? E são áreas grandes que são distribuídas aí no estado todo, são 5 centros de pesquisa, né? Nós somos mais de 150 pesquisadores nas mais diversas áreas, né? Temos trabalhos muito importantes na área de olivicultura, oliveira em Maria da Fé, vitivinicultura aqui em Caldas, isso aqui no sul de Minas, né? Mas nas outras regiões de Viçosa, Sete Lagoas, a gente tem bastante condição. Então, eu agradeço a atenção, estamos à disposição, né? Qualquer coisa,
a gente está à disposição aqui em Lavras, se quiser visitar, a gente fica dentro do campus da UFA, e para mim tem uma área aqui que nós utilizamos. Muito obrigado pela oportunidade e boa tarde. Uma ótima tarde para o senhor e a você, querido telespectador. Telespectador, obrigado, viu, pela sua audiência. A gente volta numa próxima edição. Valeu!